Fala aí, selados e seladas, é o seguinte, nesse vídeo aqui você vai aprender a fazer esse efeito de animação que acontece no Elementor, animação de entrada, conforme o scroll da página, tá? Um efeito muito legal, muito bacana, que vai te possibilitar fazer N animações diferentes, tá? Só que ele é diferente do efeito nativo que existe no Elementor, tá? Ele é um efeito diferenciado e você vai ver tudo isso aqui no decorrer desse vídeo, tá? Nós não vamos usar nenhum outro plugin adicional, nós vamos usar simplesmente o próprio Elementor com um pequeno trecho de código em HTML, ou melhor, um pequeno trecho de código em CSS e JavaScript, ok? Se você não me conhece, eu sou Marcelo Rocha Designer, é um prazer falar com você, meu Instagram é @marcelordesigner, também convido você a me seguir através de lá, porque eu também compartilho conteúdos sobre criação e venda de sites para te ajudar a chegar a faturamento de 10 mil todos os meses trabalhando com web design, ok? Belezinha? Então vamos lá para minha tela que eu vou te mostrar como é que a gente aplica esse efeito aqui, como é que ele funciona. Antes de mais nada, só deixa eu falar uma coisa bem rapidinho, é o seguinte, eu poderia simplesmente te passar o código aqui, mas eu não vou simplesmente te passar o código. Eu não quero que você seja simplesmente um copiador e colador, eu quero que você entenda os códigos, porque quando você entende, você vai conseguir fazer qualquer tipo de animação, literalmente qualquer tipo de animação de entrada aqui, usando os códigos que eu vou te mostrar, tá legal? Fica comigo que vai valer a pena, beleza? Então, olha lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É o seguinte, deixa eu acho que eu vim para esse canto aqui vai ficar melhor. Como é que funciona para fazer esses efeitos de entrada, né? Você percebe que quando a gente volta a tela, o efeito sai. À medida que ele passa de uma certa altura da tela, ele sai, tá? Por que eu digo isso? Porque, por padrão, o Elementor ele já consegue te dar alguns efeitos de movimentos de entrada, tá? Então, eu tô aqui com uma cópia dessa página, eu fiz 3 cópias na verdade, tá? Essa segunda eu apliquei o efeito que eu vou te ensinar. Na primeira aqui eu apliquei os efeitos do Elementor e essa aqui tá vazia, que é o que a gente vai fazer junto, tá? Mas vamos lá. Vou pegar primeiro essa cópia aqui, ó. Se você for ver, ó, o que a gente consegue fazer? Se eu pegar, por exemplo, essa caixinha aqui, ó, eu venho aqui, ó, em efeitos de movimento, e aqui eu consigo adicionar uma animação de entrada, tá? Então isso aqui é a animação padrão do elemento, mas o que eu vou te ensinar é mais do que isso, tá? Só para você entender que dá para fazer. Então se eu vir aqui e colocar um fade in right, por exemplo, ó, ele vai vir da direita. Se eu coloco um fade in left, ele vai vir da esquerda, tá? Só que o problema da gente usar essa animação padrão do Elementor é o seguinte, deixa eu visualizar ela aqui numa nova guia para você ver, ó. O que acontece, ó? Ela entrou, beleza, ótimo, tá joia, só que ela simplesmente entra, depois não acontece mais, tá? Se você quiser que essa animação continue acontecendo toda vez que acontecer um scroll, ou seja, uma rolagem aí na página, a gente precisa ir um pouquinho além e vai deixar um efeito mais legal, né? Que é exatamente esse aqui que eu te mostrei, olha só, quando a gente volta, ó, o efeito vai acontecendo conforme, vai ficando mais interativo a página, tá legal? Beleza? Então vamos lá, como é que a gente faz isso aqui antes? Bom, como eu te disse, isso aqui a gente vai usar aqui um trecho de código em HTML, em CSS e JavaScript, certo? Marcelo, eu uso o Elementor, preciso do Elementor Pro? Precisa do Elementor Pro, mas não tenho dinheiro para gastar com o Elementor Pro. Então você vai fazer o seguinte, você vai entrar em proelementos.org e lá você consegue baixar uma versão gratuita também do plugin. Ah, tem algum tipo de problema? Cara, assista depois minha live 36, na minha live 36 que está aqui no YouTube gratuitamente, eu explico como é que funciona esses plugins aí que te liberam. Ah, tem algum risco? Não tem? Assista depois a live 36, tá? Mas, enfim, vamos lá pro que importa aqui, que é o código em si, tá? Bom, antes de mais nada, esse efeito normalmente a gente não aplica na primeira dobra, certo? Na primeira sessão aqui do site, tá? Porque ele já começa normalmente com essa sessão aqui carregada. Se você quiser que, quando carregar essa sessão, ele aplique o efeito, você até pode colocar, mas aí eu recomendo que você coloque direto aqui mesmo o do próprio elemento, né? Então eu vim aqui em efeitos de movimento, por exemplo, colocar um fade in left, ó, atualizar, e aí se eu vim aqui atualizar a página, ó, aí ele vai puxar o do próprio Elementor, tá? Porque esse aqui não vai ficar vinculado ao scroll necessariamente, mas eu não recomendo que você faça isso aqui na primeira dobra, porque pode afetar a nota de performance do site depois, tá? Embora não vai afetar muito a velocidade de carregamento, mas é mais a nota de performance se você quiser manter uma boa nota de performance. Beleza? Dito isso, então, vamos lá. Como é que a gente faz, então, para aplicar esses efeitos aqui na nossa página? Bom, eu disse que a gente vai mexer com CSS, então vamos lá. Então, vou clicar aqui em configurações, vou vir aqui em avançado, e a gente vai inserir alguns códigos em CSS aqui, certo? O primeiro deles que eu quero te passar é o seguinte, vamos inserir um código aqui que vai só precaver um errinho, né? Que é o seguinte, vamos colocar HTML, body, abre e fecha, aí a gente vai, deixa eu dar um zoom aqui para você ver melhor, e aqui a gente vai colocar um max width, largura máxima, desse jeitinho, tá? Presta atenção que se você digitar errado não vai funcionar. E vou colocar aqui um overflow x. Certo? O que faz esses trechos de código? Esse aqui eu vou estar garantindo que a largura máxima da minha tela fique em 100%, e aqui eu vou estar escondendo o scroll que aparece aqui no canto inferior, ou seja, o scroll horizontal. E por que eu estou fazendo isso? Porque muitos dos elementos, eles vão passar da largura da tela, eles vão ir para lá, tá? E se o elemento vai para lá, ele passa do 100% da largura da tela,
o próprio Elementor automaticamente ele vai gerar um scroll aqui e a página vai ficar sambando para os lados, tá? Então eu não quero que isso aconteça. Para isso, eu faço esse pequeno trecho de código aqui no meu CSS personalizado nas configurações da página, tá? Eu vou até comentar, vou sempre comentar os códigos aqui para ficar bem organizadinho, tá? Então quanto mais comentário você fizer nos códigos, melhor, certo? Então vou colocar assim, ó, a gente comenta no CSS dessa forma aqui, tá? Então coloquei o comentário aqui, vou colocar assim, ó, prevenir scroll lateral. Certo? Beleza? Então aqui eu já resolvi esse pequeno probleminha. Ótimo. Vou sempre clicando em atualizar. Agora, o próximo passo é o quê? O próximo passo é o seguinte, a gente vai entender como é que se forma esse efeito. E ó, deixa eu tocar aqui para mim te mostrar uma coisa. Aqui é o seguinte, ó. Presta atenção, antes da gente mexer com a mão na massa, preciso que você entenda o conceito do efeito aqui que a gente vai criar. Tá vendo que o elemento aqui, ó, ele muda quando ele passa de uma determinada altura da tela? Então, cheguei aqui, ó, passei dessa altura, ele aparece ou desaparece. Ou seja, ele é adicionado presta atenção agora que é importante. Ele é adicionado um estilo ao elemento quando ele passa de uma determinada altura. E ele é removido esse estilo quando ele volta, tá? Então, esses estilos aqui no CSS a gente chama de classe, tá? Então, o negócio é o seguinte, ó. Aqui é minha tela, você tá vendo minha tela, tá? O elemento entrou num determinado campo da tela, ele vai adicionar uma classe, certo? Voltou, ele remove essa classe. Essa vai ser uma classe que a gente vai chamar de exibir, onde a gente vai exibir o conteúdo, tá? Então, ó, vamos imaginar que isso aqui é a tela do celular e esse aqui é o elemento, tá? O elemento entrou dentro de um determinado percentual da tela, ele vai mudar a chavinha ali, ele vai fazer uma mudança de classe no CSS e vai inserir uma classe chamada exibir, tá? Ah, ele saiu, foi para baixo, saiu dessa área visível que a gente quer que ele fique visível, ele vai pegar essa classe exibir e vai remover ela. É isso que vai acontecer. Só que quem que vai fazer essa inserção da classe e remoção da classe? Aí entra o JavaScript, tá? Então vai ser um pequeno trecho de código JavaScript que a gente vai usar, tá? Beleza? Bom, vamos lá então. Como é que a gente faz isso? A gente primeiro precisa criar algumas classes, tá? Então, a primeira classe que eu vou criar é justamente essa classe de exibição, onde ela vai exibir o conteúdo para mim, certo? Então vamos lá. Essa classe de exibir, eu vou criar aqui, ó, dentro do meu CSS personalizado mesmo. Então, vou em configurações, ó, avançado. E agora eu vou até comentar aqui, ó, e vou colocar assim, ó, estado de exibir o conteúdo, certo? Então aqui a gente está exibindo. Eu vou chamar essa classe aqui de exibir, tá? Criei essa classe exibir. Essa classe, por enquanto, só para você entender, eu vou colocar uma opacidade em 1, tá? E já a gente vai criar todos os outros, mas eu vou criar por enquanto a classe de exibir e eu vou criar mais uma outra classe aqui, ó. Eu vou colocar assim, ocultar, certo? E aí a classe ocultar, ela vai ter a opacidade em 0, tá? Então o que é opacidade? Essa propriedade aqui ela é transparência. Se eu deixo em 0, ele vai ficar com o elemento invisível, ficar 0 opacidade, sem opacidade. E se eu deixo em 1, ele vai ficar 100% visível, ou seja, vai ficar com 100% de opacidade, tá? E aí só para você entender, certo? Eu coloquei, então todos os elementos, presta atenção aqui em mim, todos os elementos que tiverem uma classe ocultar, eles vão ter opacidade 0. Quer ver como isso aqui funciona? Então eu vou pegar esse elemento aqui, vou colocar aqui na classe, ó. Tá vendo aqui a classe CSS, ó? Então eu vim aqui no elemento, depois cliquei aqui em avançado e aqui em classe CSS eu vou colocar ó, ocultar. Olha lá o que apareceu, ele ocultou ou exibe, ocultou ou exibe, ocultou ou exibe. Tá? Então é basicamente isso que vai acontecer. Ele vai estar oculto e ele vai ser exibido, só que ele vai vir de um lado. Daí a gente vai precisar adicionar outras classes CSS aqui, tá? Antes de mais nada, aqui ó, no ocultar, ó, quando eu insiro a classe ocultar, eu vou fazer com que ele... Tá vendo que ele desaparece de uma forma brusca? Ele não faz uma animação de transição para desaparecer. Eu vou fazer essa animação aparecer. Como é que eu faço? Então vamos tirar essa classe daqui por enquanto. Vou vir aqui, ó, e agora eu vou adicionar aqui, ó, um transition, uma propriedade chamada transition, tá? Ela faz justamente essa transição. Posso colocar aqui all.3s, ou seja, 300 milissegundos. Vamos deixar 0.2, vai ficar mais fácil de entender, tá? Então 0.3 segundos. E aqui vamos colocar uma transição tipo easy, tá? Não vou entrar em detalhes do que é isso aqui, mas é um tipo de transição, tá? Eu vou aplicar isso aqui nos dois estados. Então, tanto para classe ocultar como para classe exibir, tá? O que acontece agora? Se eu vim aqui e colocar a classe ó, ocultar, ó, eu vou digitar o R, você vai ver como é que ele vai desaparecer de novo, mas você vai ver que ele vai desaparecer de uma forma animada. Então, olha só. Olha lá. Percebeu? Ó? Desapareceu de uma forma animada.
Beleza? Ó, desapareceu de uma forma animada, tá? Ah, eu quero que essa animação aconteça mais lento. Então eu simplesmente venho aqui na minha classe, ó, em vez de colocar 0.3s, eu coloco 1s, tá? Então vai acontecer em 1 segundo. Quer ver, ó? Então vamos novamente vir aqui na classe e colocar vou escrever de novo, ocultar, ó, ocultar. Ó, agora ele aconteceu em 1 segundo, aconteceu mais devagar, tá? Então você consegue controlar o tempo da animação de transição de uma classe para outra. Exatamente ali no transition, tá? Ok? Vamos deixar aqui 0.3. Eu acho que 0.3 segundos tá legal da gente trabalhar, então vou deixar 0.3 aqui também. Beleza? Certo. Só que eu não preciso criar uma classe ocultar. Tá? Por que eu não preciso criar a classe ocultar? Porque a gente vai criar uma classe... aliás, se você for fazer um efeito que simplesmente ele vai... colocar a opacidade, como é esse caso aqui, você pode até criar classe ocultar, tá? Mas no nosso caso aqui a gente não vai fazer. A gente vai fazer um efeito que ela faz um scroll de um lado para o outro, tá? Então vamos lá, deixa eu vir aqui e vou remover a classe ocultar desse objeto. Beleza, removi. Agora sim, vamos vir aqui em avançado. E ok, a classe de exibir eu posso deixar dessa forma aqui, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Eu não vou colocar também um transform, porque a gente vai mexer aqui com alguns eixos, tanto de zoom, de lateral, enfim. Então eu vou colocar um transform, depois você vai entender o porquê que eu estou colocando isso aqui. Translate... Colocar um translate y pro eixo y, vou deixar 0 pixels, espaço. E ó, código é o seguinte, cara, você vai falar, não funcionou, cara, então se você errar uma vírgula aqui não vai funcionar mesmo. Então presta atenção e faz do jeitinho que eu tô fazendo, entendeu? Senão, se você erra uma coisa em CSS, você já buga o CSS da página inteira. Então é código, precisa ter atenção, tá? Então presta atenção, certo? Translate x. Vamos colocar aqui 0 pixels e aqui um scale 1, tá? Depois você vai entender o que significa isso aqui, não vou te explicar aqui agora, por enquanto, tá? Beleza, então criei aqui minha classe de exibir com esses trechos aqui. Agora o que eu vou fazer é criar uma classe para o elemento que vem da esquerda. Presta atenção, eu vou colocar uma classe para o elemento que vai vir da esquerda. Então, como é que eu vou fazer isso? Vamos colocar aqui, ó. Vamos deixar bem comentado. Então aqui eu vou pular uma linha, vou entender que isso aqui eu tô pulando de uma parte do código para outra, tá? Então eu vou deixar dessa maneira aqui. E aí aqui eu vou colocar assim, ó. Deixa eu pensar. Como é que eu vou chamar? Entrada da esquerda. Então, não, entrada esquerda. Então eu sei que o elemento aqui ele vai fazer uma entrada vindo da esquerda para o centro da imagem, tá? E aí eu vou chamar essa classe aqui, ó, de entrada esquerda, tá? Então eu coloquei entrada esquerda, certo? Aqui eu vou brincar com essas mesmas propriedades. Então posso colocar todas elas aqui. Então ele vai ter uma opacidade 0, ou seja, ele vai ficar transparente. E aí ele vai vir da minha esquerda. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, o translate x, ele vai mexer com o eixo x, ou seja, com o eixo horizontal. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, ó, menos 50 pixels, tá? O que acontece? O elemento vai ficar menos 50 pixels pro lado, tá? Ó, tanto que se eu vim aqui, eu vou copiar essa classe. Então copiei a classe, vou vir nesse elemento aqui, ó, e vou colar aqui, ó. Então colei, ó. Olha lá o que aconteceu. Ele foi pro lado. Certo? Então, Ctrl Z para tirar, colei, ó, ele foi 50 pixels. Ah, eu quero que ele vá mais longe ainda, em vez de ficar 50, eu quero que ele comece lá de trás. Então eu posso aumentar esse valor, tá? Quer ver como é que fica? Ó? Então eu vou vir aqui, e em vez de menos 50, eu posso colocar. Se eu colocar menos 500, ele vai super pro lado, mas vamos colocar talvez menos 150, tá? Você vai perceber que ele vai mais agora. Eu venho aqui no elemento e coloco a classe, ó, colei, ó, agora ele foi mais, tá? Então, vou aumentar mais um pouquinho só para você entender melhor, ó. Se eu colocar um espaço maior, ele vai vir mais longe ainda. Então, vou colocar assim, 350, tá? Eu coloquei 350, venho aqui e colo, ó. Ó, agora ele foi mais longe ainda, tá? Mas eu acho que 50 é um espaço legal. Então, em vez de 350, eu vou deixar só 50, beleza? Ok? Ah, Marcelo, mas e agora? O elemento sumiu aqui. Pois é, ele sumiu. Então, se eu vim aqui, ó, ele já vai estar sumido. Eu quero que no editor, quando eu estiver editando, ele não suma. Eu quero que dentro do editor ele fique visível para mim. Como é que eu faço para mim deixar o elemento... Porque senão na hora que a gente for editar, como é que eu vou clicar aqui no objeto se ele não está aqui, né? Então o ideal pra gente trabalhar é que dentro do editor aqui ele fique sendo exibido. Tá? Então como é que eu faço para ele ser exibido dentro do editor? Então vamos lá e colocar mais um trechinho de código aqui, tá? Então vamos colocar mais um comentário aqui, ó. Vou copiar essa linha e vou colar aqui embaixo. E aí aqui embaixo eu vou colocar, ó, colocar assim, exibir elementos no editor, tá? Então quando eu estiver editando a página aqui, essa animação não vai acontecer só depois, quando eu ver ela fora do editor do Elementor, tá? Então como é que eu faço para fazer isso aqui? Eu posso colocar assim, ó, posso colocar o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, uma classe, .elementor editor active.
Tá? Então, quando eu faço isso aqui, significa que quando eu estou editando no Elementor, ele vai aparecer. E ele vai aparecer qual classe? Essa classe aqui, ó, entrada esquerda. Então, eu coloco aqui, ó, um ponto, entrada esquerda, abro e fecho, e aqui eu coloco opacidade em 1. Tá? Olha lá, então posso deixar todas essas configurações aqui iguais, ó. Olha lá, beleza? Então quando ele estiver dentro do editor, ele não vai ficar oculto. Ele só vai acontecer quando estiver fora do editor. Vamos ver isso aqui na prática? Então, atualizei, vou vir aqui, ó, tô fora do editor, ó. Então, ó, fora do editor ele não aparece, tá? Fora do editor ele não aparece. Dentro do editor ele aparece, tá? Isso vai permitir com que eu possa fazer essa edição sem esse tipo de dor de cabeça. Beleza? Ótimo, então já fizemos isso. Só que o problema agora é o seguinte. O problema é que essa classe aqui, ó, então por padrão ela já vem com essa animação. Quer ver? Se eu atualizar a página, ela já vem dessa forma, oculta. Tá? Eu não quero que isso aconteça, eu quero que isso aconteça somente quando existir um gatilho da pessoa passar um determinado percentual da tela, ele acontecer essa mudança e colocar essa classe aqui, ou remover, ou melhor, inserir a classe exibir, né? Porque veja bem, se eu insiro a classe exibir, ele vai aparecer de novo, né? Então, como é que eu faço para acontecer esse gatilho aí? Agora vai entrar um trecho de código JavaScript, tá? O JavaScript vai ser responsável por fazer isso. Então, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou vir aqui no fim da página, sempre no fim da página. Se você coloca no começo, não funciona, tá? E preste atenção também, porque se você estiver usando um monte de plugin aí, pode ser que não funcione. Se você tiver misturado um monte de coisa, tem que ser o Elementor nativo, tá? Beleza? Então eu vou pegar um edit HTML aqui, eu vou jogar ele pro final da página aqui dessa forma. E aí, beleza, agora a gente vai colocar um trecho de código em JavaScript. Então eu vou copiar o código aqui e colar, e aí eu te explico um pouquinho rapidamente o que significa o código, tá? Porque JavaScript é um pouquinho mais complexo, mas vamos lá. Ok, deixa eu tirar algumas classes aqui, depois a gente vai colocar e eu vou te explicar, beleza? Deixa eu ver, ok, beleza. Então, ó, colei esse trecho de código aqui no meu widget HTML que eu inseri no final da página. O que esse código faz? Ele faz o seguinte, vamos lá. Então, ele vai primeiro criar uma função, tá? Então, se você manja de programação, sabe o que é uma função. Então, ele criou uma funcionalidade, vamos dizer assim. Eu estou chamando essa funcionalidade de verificar visibilidade. Então, ele vai justamente fazer isso, vai verificar a visibilidade do documento, tá? E aqui, ó, eu criei uma constante elementos que ele faz o quê? Ele cria um array, né? Que é um índice, vamos dizer assim, tá? Eu não vou entrar em detalhes porque tem gente que às vezes não manja. Mas se você manja de programação, você sabe o que é um array, tá? Então ele vai criar um array com os elementos que estiverem com a classe entrada esquerda. No caso, quais são os elementos que estão com a classe entrada esquerda? Esse aqui, tá? Ó, entrada esquerda. Ou seja, só esse elemento por enquanto. Depois a gente vai inserir mais, né? Ok? Aí depois, ótimo, ele criou aqui essa variável para mim, essa constante no caso, né? Aí depois aqui ele vai criar uma outra constante que ele vai identificar qual que é a altura da janela. Então presta atenção em mim, ele está criando uma constante que ele está identificando qual é a altura da janela. Ah, a altura da janela está com 1000 pixels, está com 500 pixels. Então aqui, nesse momento, ele está identificando qual que é essa altura, certo? Beleza. Entendi a altura da janela. Vamos supor que seja 1000 pixels, tá? Então, 1000 pixels de altura da janela. Dali em cima até aqui embaixo, certo? Depois, a gente vai criar uma outra constante, ó. Só que essa outra constante agora, a gente vai criar um gatilho. Então, vai ser um determinado gatilho, uma determinada altura dessa janela. Tô explicando bem devagarzinho porque eu quero que você entenda mesmo. Vai ser uma determinada altura dessa janela que ele vai começar a aplicar esse efeito de inserir a classe exibir. Certo? Como assim? Ó, aqui ele vai pegar a altura da janela e aqui eu fiz um cálculo para identificar o percentual. Então, nesse exemplo aqui, ó, se eu coloco 100, 100, ó, então significa que esse gatilho vai começar aqui embaixo, ó, a partir do momento 100% da janela, da altura da janela. Só que eu não quero, eu quero que a animação aconteça justamente na metade, quando o objeto chegar na metade do scroll. Então, em vez de 100, eu poderia colocar 50, ou seja, 50%. Ó. Então, aqui, ó, 0%, aqui vai descendo até o 100%, e aqui é o 50%. Certinho? Então, vamos deixar desse jeito como se ela estivesse começando da metade. Feito isso, que ele vai acontecer? Ele vai pegar e vai identificar qual que é. Ele usa um método aqui do JavaScript chamado getBoundingClientRect para pegar algumas propriedades daquele determinado objeto. E ele vai entender qual que é, eu vou explicar brevemente, tá? Ele vai entender na onde que é o topo daquele determinado objeto e quando aquele topo daquele determinado objeto for menor ou igual o gatilho, ou seja, 50%, aí ele vai adicionar uma classe chamada exibir. Quando for maior do que o gatilho, ele vai remover a classe exibir, tá? Então, e aí ele acontece no scroll, ó, ele acontece no scroll, eu chamo essa função, né? Essa função que nós acabamos de criar aqui dentro do JavaScript, tá? Essa função verificar
visibilidade, tá? Então, quando eu fizer scroll, ele vai chamar, e também quando eu carregar a página, né, quando tiver o load da página, ele também. Se você não usar nenhuma animação no começo, não precisa nem dessa parte do load, você pode excluir até. Mas, se quiser deixar também não tem problema, tá? Então, vou colocar dessa forma aqui. Atualizei, beleza. Então, agora você vai perceber o que vai acontecer. Se eu rolar a página aqui, ó, olha lá, não tá lá, ó, agora ele apareceu, ó. Por quê? Porque, ó, atingiu 50%, então 50% é mais ou menos aqui, tá? Mais ou menos aqui. Quando presta atenção aqui agora, essa função faz o seguinte, ela vai calcular qual que é o topo do objeto, ou seja, essa parte superior do objeto, e quando essa parte superior do objeto passar a altura do gatilho que eu configurei, que nesse caso é o 50%, aí ele vai ativar, tá? Então olha lá, ó, passou, opa, peraí que não foi, agora tá, passou, foi, passou, não foi. Tá? Passou. Então é um pouquinho para baixo, na verdade, os 50%, mais ou menos aqui, ó, tá? Então olha lá. Aqui ainda não passou 50%. Vai passar, passou 50%. Então ele colocou a classe exibir, tá? Tanto é que se a gente vir aqui, ó, e inspecionar, se eu usar o atalho F12 do meu teclado para inspecionar a página, se eu venho aqui e pego esse objeto, só para você entender, tá? Se eu pego esse objeto aqui, ó, que é exatamente esse camaradinho, ó, perceba que aqui ele está com a classe exibir, ó. Olha a classe exibir aqui embaixo. Tá vendo onde eu tô marcando? A classe exibir aqui. Se eu rolo a tela um pouquinho, ó, ele vai sumir essa classe exibir. Ó, tá vendo? Ele sumiu, ó. Tirou daqui, onde eu marquei, tá? Deixa eu deixar esse trem vermelho aqui, acho que vai ficar melhor para você ver, tá? Então, olha, fique vendo esse trecho aqui embaixo, ó. Tá? Então esse trecho tá mostrando o objeto aqui dentro do HTML. O que acontece, ó? Passei os 50%, ó, ele inseriu a classe exibir. Passei menos, ó, ele removeu a classe exibir. Tá? Entendeu? Então, é exatamente dessa forma que funciona a função. Vamos testar aqui, eu coloquei 50%, mas às vezes é legal ele começar um pouquinho antes, talvez abaixo, mais ou menos uns 80% ou 70%, aqui ele já pode dar um gatilho para fazer a animação. Vamos ver isso aqui, ó. Então, eu vou vir aqui, em vez de 50%, posso colocar aqui 80%. Se eu coloco 80% e atualizo, ó, o que vai acontecer? Vamos atualizar a página aqui. Então, ó, agora, quando ele chega no 80%, ele já acontece a animação. Certo? Ah, eu quero que ela aconteça quando estiver aqui em cima. Então você pode deixar um valor menor aqui, né? Pode deixar, por exemplo, uns 20%. Então 20%, eu vou ter que rolar um pouquinho mais a página para a animação começar a acontecer. Então olha lá, ó. Olha só, olha só, olha só. Agora aconteceu, ó. Então quando ele chegou aqui no 20% da altura da janela, aí ele aconteceu, ó. Olha lá. Beleza? Então aí você pode definir quando que você quer que essa animação comece. Eu gosto aqui mais ou menos entre 70% a 80%. Então eu vou deixar aqui 80% mesmo. E aí ele já vai funcionar legalzinho, tá? Então fiz assim, ó. Beleza. Atualizei a página. O que acontece, ó? 80% ele já aconteceu a animação. Feito isso aqui, agora você já entendeu o princípio da coisa. Agora é muito simples. Basta a gente simplesmente criar outras classes com animações diferentes. Então, e eu poderia, inclusive, ó, aqui eu tô fazendo animação apenas de vir com ele fica transparente e anda um pouquinho pro lado, ó. Mas se eu quisesse, eu poderia até colocar um blur aqui, para ele vir de um desfoque e ficar... ele começa com um desfoque maior e depois tira esse desfoque. Como é que eu faria para fazer isso? Vamos lá que eu vou te mostrar. Então, aqui a classe que eu criei, ó. Então essa classe aqui, chamada entrada esquerda, ao invés de eu deixar essas propriedades aqui, eu posso colocar mais uma aqui, ó, por exemplo, quando ele estiver com a classe, ele vai vir com um filtro, tá? Então deixa eu dar um zoom aqui pra você ver melhor. Filtro, blur, por exemplo, ele vem com um blur e vamos colocar aqui uns 20 pixels, tá? Então, ó, tá vendo que ele ficou desfocado aqui, ó? Então ele começa com esse desfoque. E aí depois, ó, quando ele estiver na classe exibir, ele remove o desfoque. Então ele fica sem, tá? Lembrando que eu tenho que colocar também aqui embaixo para que aconteça o mesmo aqui quando eu estiver dentro do editor do Elementor, tá? Beleza? Inclusive, deixa eu colocar um vírgula aqui, ó. Vírgula exibir. Quando eu tiver com a classe do exibir aqui dentro do editor do Elementor também, ele tem que exibir para mim, tá? Beleza? Então feito isso aqui, clica aqui em atualizar, ó. Olha só o que acontece agora. Agora, além dele vir da lateral, ele vai vir desfocando. Olha lá, ó, vou vir bem devagarzinho, ó. Olha só, percebeu? Então ele começa desfocado, depois... eu acho que 20 ficou muita coisa, talvez eu possa colocar menos aqui, vamos colocar uns 8 aqui, por exemplo. Então eu coloquei 8 aqui, ó, atualizar. O que acontece, ó, olha lá, ele veio, tá? E aí você tem liberdade de colocar qualquer propriedade CSS, praticamente, não são todas, tá? Por exemplo, se você usar o background com degradê, talvez não funcione, né? Mas veja bem, ó, eu poderia colocar, por exemplo, se eu quisesse que isso aqui viesse, digamos que eu viesse rodopiando, eu quisesse que ele viesse rodopiando, girando de um lado para o outro. Então, girando de um lado, girando do outro. Então, como é que ele viria girando? Eu posso vir aqui no Transform e coloco mais uma propriedade aqui dentro do Transform, que é o Rotate. Então, vou colocar aqui, ó, Rotate, por exemplo, 45 graus, ó. Coloco assim, 45 deg, tá? E aí, quando eu faço, só que aí eu tenho que definir também aqui embaixo essa propriedade, tá? Mas aqui eu vou ter que deixar 0 no estado do exibir, tá? Eu não sei se vai dar certo justamente por causa do... Vamos testar, tá? Então, colocar um Rotate, ó.
e aqui vai ter que estar com 0. Na realidade, acho que vai dar certo sim, certo? Olha lá, beleza? Eu coloquei desse jeito, o que acontece, ó? Você vai ver que ele vai vir girando. Então, mais uma vez, ó, olha lá. Ele começou meio que girando, mas eu teria que fazer ele vir com um translate de outra direção, né? Então aqui, em vez de menos 50, vou colocar menos 500, tá? Deixa eu ver se ele vai vir da direção que eu quero. Vamos lá. Olha lá, ó. Olha só que legal o efeito de entrada, ó. Eu aumentei, mas vamos deixar um pouquinho menos do 500, tá? Vamos deixar aqui uns 200. Tá? Eu coloquei aqui um translate, atualizar. E olha o que vai acontecer, ó. Olha que legal o efeito de entrada que ele faz, ó. Percebeu? É um efeito mais diferentão, né? Certo? Mas vamos criar alguns efeitos padrões e depois a gente consegue criar outros, né? O segredo aqui está em criar um monte de classes para cada entrada diferente. É simplesmente isso. Cria um monte de classes para cada entrada diferente, tá? Então vamos deixar esse rotate, vamos deixar o rotate, mas vamos deixar em 0 aqui. Depois a gente vai brincar com o rotate criando outros aqui, tá? Para ele entrar rodando, beleza? Então esse aqui, ele entra da esquerda. Agora eu tenho que criar para todas as outras direções, né? Então, ó, esse aqui é a entrada esquerda. Agora vamos fazer uma entrada direita. Então aqui vai ser entrada direita. Tá? Então aqui entrada esquerda, vamos mudar para direita. Beleza? Só que aqui em vez de ser menos 200, eu posso colocar mais 200. Mas eu vou colocar, acho que 200 é muita coisa, né? Vamos colocar aqui 50, depois a gente brinca com os lados, tá? Então aqui menos 50, ou seja, ele vai vir 50 pixels da esquerda e esse aqui ele vai vir 50 pixels da direita, certo? Feito isso, vamos fazer para os outros aqui também, ó. Eu vou só colocar mais um trecho desse aqui para separar, né? Para não ficar misturado. E esse daqui, eu sei que esse daqui sempre são os estados que o objeto está antes de acontecer o scroll, né? Depois ele vai entrar para o estado de exibir, né? Então, beleza, vamos criar agora mais um aqui, ó. Entrada direita. Agora eu vou criar um que ele vai vir de cima. Então, entrada, cima, tá? Aqui, entrada, vou colocar também entrada, cima. E aqui, só que agora eu vou ter que mexer no eixo Y, né? Então, enquanto eu mexi no X, que é o horizontal, agora eu vou mexer no Y, que é o vertical. Então, aqui eu vou deixar 0. E aqui eu vou deixar 50. Agora eu não sei se 50 é para cima ou para baixo. Vamos colocar assim para a gente ver. E aí eu vou pegar essa classe entrada acima e vou aplicar aqui nesse objeto. Então eu coloquei aqui, ó. Ah, tá. Ele vem de baixo, né? Então, na realidade, eu vou ter que... Apesar que se ele vem de baixo, ele vai... Deixa eu ver. Vou rolar aqui, ó. Ah, tá. Mas por que ele não apareceu aqui? Porque eu vou ter que vir lá no meu JavaScript, ó. E toda classe nova que eu adicionar, eu vou ter que colocar junto aqui, além da entrada esquerda, tá? Como é que eu faço? Coloco um vírgula aqui dentro, depois um ponto, e aí eu coloco o nome da classe, tá? Então, aqui no caso vai ter que ser entrada direita, vírgula, espaço, ponto, entrada cima, vírgula, espaço, ponto, entrada baixo, certo? Aí esse é a entrada cima já coloquei. Agora quando eu coloquei aqui, agora sim, ele tá no JavaScript, ele vai funcionar, senão não funciona, né? Eu tenho que aplicar para todas as classes que eu tiver criando lá no CSS, tá? Então, fiz isso aqui, ó. O que acontece, ó? Agora sim, tá? Então ele tá vindo para cima, tá certo? Beleza? E aí vamos criar também uma entrada abaixo, tá? Então vamos criar de novo, vamos vir aqui em configurações, vamos vir no CSS avançado. Eu vou copiar esse trecho aqui, ó, dou 2 enters aqui, e aqui eu vou colocar uma entrada abaixo, tá? Então aqui entrada acima, eu vou colocar entrada abaixo. Beleza? Ah, Marcelo, você disponibiliza esse código? É o seguinte, para quem é selado, para quem é meu aluno da comunidade Cellum Web, sim, esse código está disponível dentro do nosso canal no Discord. Quem não é aluno, esse aqui eu não vou disponibilizar no Telegram, porque é um código mais extenso, então você pode ir fazendo junto comigo no vídeo, tá? Mas, não funcionou. Você vai ter que revisar o código. Ah, Marcelo, não funcionou. Eu vou simplesmente responder aqui nos comentários. Revise o código, porque esse CSS eu já te avisei antes. Se você erra uma vírgula, não funciona, tá? Se tá bugado algum trechinho de CSS, tá errado, então você tem que revisar. Ah, Marcelo, funciona no editor e fora dele não funciona. Precisa revisar o código, tá? Então é isso que você tem que fazer, beleza? Vamos lá, então, entrada abaixo. Agora o de baixo vai ser da outra direção. Eu simplesmente coloco um menos aqui, ó, porque ele vai puxar de baixo para cima em vez de ser de cima para baixo. Clico em atualizar. O que acontece, ó? Olha lá. Ah, eu tenho que colocar uma classe também, né? Então eu vou colocar essa classe entrada abaixo aqui, tá? Então copiei aqui, venho aqui e colei a classe, ó, entrada abaixo, certo? Atualizei. Ah, tá, mas por que desapareceu? Porque eu tenho que colocar lá embaixo no exibir. Opa, aqui não. Tem que colocar aqui também, ó. Tá? Então, inclusive, tem que colocar os outros aqui, né? Aqui eu coloquei só do esquerda, mas eu preciso colocar de todos para que ele não dê esse bug de desaparecer no editor, né? Senão ele vai desaparecer no editor. No editor não quero que aconteça. Então, vamos lá. Vou pegar, vou dar um Enter aqui, só pra gente separar bonitinho. Esse outro aqui, ó, vou dar um Enter, eu vou colar aqui, eu vou fazer já para as 4 direções, tá? Então, esse aqui é esquerda, aqui eu vou colocar direita. Aqui eu vou colocar cima e aqui eu vou colocar baixo, beleza? Então eu coloquei todas essas aqui, ótimo. Vou sempre clicando em atualizar para salvar o progresso aqui e não perder. Agora dentro do editor do Elementor ele não acontece. Perceba que eu posso fazer o scroll da página e ele não vai interferir quando eu estiver editando, só quando eu tiver terminado de editar. Olha lá, ó.
Beleza, funcionou certinho, tá? Só que nesse caso aqui, acho que essa aqui é interessante vir mais da direita ao invés de vir da outra direção, né? Então vamos colocar aqui nela, é só mudar a classe aqui agora, entrada direita, tá? Feito isso, eu poderia simplesmente vir aqui, ó, copiar a entrada direita e colocar, então, eu quero que esse aqui venha da direita, então eu vou colocar aqui, ó, na classe, entrada direita, tá? Ele já vai vir da direita, clico em atualizar, na hora que eu vi a página, ó, lá, ele veio da direita. Aí eu quero que venha do outro lado, então vamos colocar esquerda, e assim por diante, tá? Atualizar. E aí você tem liberdade de criar qualquer tipo de efeito, tá? Então eu mostrei como a gente, aqui de uma forma simples, ele vindo das 4 direções, mas como eu falei, digamos que eu quero que esse texto aqui, ele venha rodopiando. Então ele vai começar a rodar, vamos dizer que eu quero fazer um zoom, então ele vai dar um zoom e ele vai rodopiar ao mesmo tempo para entrar. Tá? E ainda ele vai desfocar, então ele vai ficar desfocado, vai dar um zoom, rodopiar e entrar. Como é que a gente pode fazer? Então vamos criar aqui um efeito bem doidão. Vamos colocar uma classe aqui, ó, para ele, ó. Beleza, então eu coloquei aqui as entradas, eu vou colocar assim, entrada, quer ver, ó? Aqui, entrada doida, tá? Então essa aqui vai ser a entrada doida, eu vou chamar de entrada doida. Beleza, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer aqui ele rodopiar, então vamos deixar mais ou menos uns 180 graus, né? Não, vamos deixar 360 para ele dar uma volta completa, tá? Então ele vai vir do 360. A escala vai vir zerada, porque ele vai dar um zoom, né? Então ele vai ficar com a escala no 0. E a opacidade também eu vou deixar no 0, e o blur eu vou deixar em 8, tá? Aqui eu vou deixar 100 translate nas direções, dessa forma aqui, beleza? Então, ótimo. Agora o que eu vou fazer, eu vou simplesmente copiar essa classe entrada doida e vou ter que adicionar aqui também no meu JavaScript. Então eu coloco com vírgula, ponto, e aqui o nome da classe, tá? Porque aí eu insiro ela dentro do meu scroll, beleza? Então vamos ver como é que ficou, ó. Olha lá, ó. Ah, tá, eu esqueci de adicionar a classe no objeto, né? Então eu tenho que também vir aqui no objeto e colocar aqui o entrada doida. Então, entrada doida. Tá? Ah, e mais uma coisinha também, eu tenho que vir também e inserir ele aqui, ó, para ele ficar fora do editor, né? Senão ele vai ser aplicado no editor. Então vou colocar aqui, ó, entrada doida. Certo? Coloquei lá atualizar. Feito isso, o que acontece quando eu fizer o scroll aqui, ó? Olha só o que acontece, ó. Olha lá, fez a entrada doida. Lembra? Eu falei rodopiando, ó. Então, ó, rodopiou e veio. Rodopiou e veio. Entendeu? Eu acho que esse rodopiado ficou meio esquisito, né? Então vamos deixar ele fazer, ele vai dar um efeito de tipo de desfoque, ele vai estar desfocado e eu vou colocar um zoom e um desfoque só, sem rodar. Eu acho que vai ficar melhor, tá? Então vamos lá, o que eu vou fazer? Em vez de entrada doida, eu vou colocar assim, entrada com desfoque. Entrada com desfoque e zoom. Certo? Então deixa eu copiar aqui, ó, entrada com desfoque e zoom. Aqui, em vez de entrada doida, eu vou mudar para entrada com desfoque e zoom, colocar assim, entrada com desfoque e zoom. Aí eu vou tirar esse rotate aqui, ó, 360 vou deixar 0. A escala posso deixar aqui em 0 mesmo. E aí o blur posso deixar em 8. Eu vou aumentar um pouquinho o blur, vamos deixar aqui uns 12, tá? Coloquei atualizar, agora tem que mudar todos os lugares que tiver isso aqui. Então tava a entrada doida, vou ter que copiar esse nome aqui e mudar também no JavaScript, tá? Então, só para você ver, é sempre 3 lugares, na hora que você for inserir uma nova classe, é sempre em 3 lugares. É sempre aqui, ó, no JavaScript que você vai inserir, para que ele aplique o gatilho quando fizer o scroll. Você também vai inserir na onde? Você vai inserir aqui na hora que você criar a classe e também vai inserir aqui embaixo para você remover ela do editor, tá? Feito isso, é só você depois vir aqui no objeto e colocar o nome da classe que você criou, beleza? Clico lá. A classe é como se fosse um estilo, tá? Feito isso, o que vai acontecer, ó? Olha lá, ó. Agora sim, ó, tá vendo? Ó, eu acho que assim ficou legal, tá? De repente dá até para fazer isso aqui ficar um pouquinho mais lento. Então vamos colocar de forma um pouquinho mais lenta essa animação. Eu achei que foi meio rápida, né? Então eu posso vir aqui nas configurações, ó, avançado. Em vez de ser 0,3, ó, vamos deixar aqui 1. Tá? E eu vou aumentar o nível de desfoque aqui também. Eu acho que vai ficar melhor uns 18 aqui. Tá? Então atualizar. Ele vai acontecer de uma forma mais lenta depois que ele passar da altura do gatilho que a gente configurou. Beleza? Vamos ver como é que ficou, ó. Então olha só. Olha lá. Ó. Ah, tá. A entrada dele tá mais... Por que na hora de voltar, ele volta... De entrar, ele entra mais rápido, na hora de voltar, ele volta mais lento? Por causa que é o seguinte, ó, porque daí o exibir é essa classe aqui, então eu teria que mudar essa aqui. O problema de eu mudar essa aqui é que vai mudar todas as outras, né? Então eu poderia criar uma outra classe específica só pra isso, mas acho que não compensa o trabalho, tá? Então eu clico ali em atualizar. O que vai acontecer, ó? Apesar que não mudou, né? Na realidade tem que mudar... É aqui, ó. Essa aqui tá... Por causa... na realidade não preciso nem colocar esse exibir aqui, então. Não preciso nem colocar esse exibir aqui, só essas daqui do Elementor, né? Porque senão ele vai puxar sempre essa última, né? Beleza? Clique ali em atualizar. Agora sim ele vai demorar um segundo, quer ver, ó? Ó, então ele vai acontecer de forma mais lenta um pouquinho, ó. Mais lento. Se você quiser, eu acho que mais lento assim, acho que um segundo ainda tá dentro, tá? Mas vamos deixar um tempo mais ou menos aqui, em vez de um segundo, eu vou colocar uns 0,5. Acho que, não, talvez... Vamos deixar um 0,7, tá?
0.7 acho que vai ficar legal. Então vem aqui, ó, copia aqui, deixa aqui tudo 0.7, tá? Se eu quiser eu posso até mudar em todos aqui também, ó, só pra gente manter o padrão de 0.7, mesmo quando ele estiver voltando do efeito, né? Então atualizar. O que vai acontecer, ó, olha lá, e acontece de uma forma bem suave, beleza? Certinho? Então, a gente fez assim, beleza? Eu vou fazer ele, eu vou criar mais uma pré-definição aqui de classe. Então eu vou colocar assim, ó, entrada com desfoque zoom. Vou colocar zoom diminuindo. Não, esse aqui na realidade é o zoom aumentando, então zoom aumentando, tá? Então eu vou com desfoque e zoom aumentando. Aí você pode deixar quanto você quiser. Então eu vou copiar aqui, vamos colocar em vez de zoom aumentando, vou colocar zoom diminuindo. Tá? Então eu posso criar várias pré-definições. Ah, Marcelo, pesa se eu criar várias? Não vai pesar, tá? Pode fazer tranquilo que não vai pesar não. Diminuindo, certo? Então eu vou deixar um aumentando e um diminuindo. Esse diminuindo aqui, eu vou ter que vir de uma escala maior. Então aqui eu vou vir, por exemplo, de 2. Se eu ver que é muito pequeno, eu aumento depois. Aí eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou ter que fazer também, mudar o nome aqui, né? Então aqui também eu vou ter que aplicar. Vou vir aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho, eu vou Ctrl C, Ctrl V aqui. Aqui eu vou colocar 1, e aqui eu vou colocar zoom diminuindo, tá? Nesse caso aqui, diminuindo. Beleza, coloquei diminuindo. Atualizar. E aí eu vou ter que fazer também lá no meu JavaScript, né? Então eu copiei aqui o nome da classe, venho aqui no meu JavaScript. Aqui eu coloquei o aumentando. E aqui eu vou colocar um diminuindo. Então, diminuindo. Feito isso, ó, cliquei em atualizar. E aí eu vou ter que mudar o nome aqui também, que eu apliquei. Então eu vou colocar assim, ó, aumentando. Então aqui ele vai aumentar o zoom. O que vai acontecer? Ó, vamos ver, ó. Ó, aumentou o zoom. Agora eu vou colocar o diminuindo só para você ver a diferença. Então ele vai vir grande e vai diminuindo. Então eu vou colocar diminuindo. Vou atualizar. E agora ele vai vir da posição contrária, ó. Olha lá. Eu acho que assim ficou legal, tá? Olha só o efeito que ele faz. Ficou bacana, né? Agora eu quero mostrar Beleza, então assim que funciona o efeito, tá? Só a gente vai ter uma peculiaridade em um widget específico, em um elemento específico aqui, que é o elemento de lista de ícones, tá? Então nesse caso aqui, o que acontece? Se eu vim aqui, por exemplo, digamos que eu quisesse animar cada uma dessas linhas aqui, tá? Então aí tem um pequeno probleminha, mas tem como a gente resolver também de uma forma simples, né? Então o que acontece? Se eu vim aqui nesse elemento, ó, se eu vim aqui nesse elemento e coloco, por exemplo, um entrada direita, que é para entrada direita, clico em atualizar, o que vai acontecer? Vamos lá. Então vem aqui, ó lá, entrada direita, ele simplesmente vem tudo da direita, tá? Tá vendo que ele vem tudo? E se eu quisesse que viesse cada um dos elementos da lista, um de cada vez, o que eu tenho que fazer? A gente vai ter que criar mais uma classe para essa situação, tá? Então uma situação específica, tá? Então eu vou pegar essa entrada direita, vou tirar dele aqui e vamos lá criar as nossas classes, né? Então, como é que eu vou ter que fazer isso aqui? Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou vir aqui nas configurações e eu vou entrar da base, tá? Então tá todas as entradas aqui, eu vou copiar essas daqui, ó, vou copiar essas daqui, ou melhor, eu não preciso copiar, na realidade eu posso fazer o seguinte, eu posso simplesmente colocar mais uma classe aqui para esse próprio objeto, então eu vou colocar um vírgula, então ele vai aplicar isso aqui também pro entrada lista esquerda, tá? Então aqui vai ser o entrada lista esquerda, só que ele não vai aplicar no objeto entrada lista esquerda, porque ele vai... Isso aqui é um filho desse widget, tá? Então se você manja CSS, você sabe o que é filho. Então aqui eu vou ter que colocar um ponto, e aqui eu vou ter que colocar o nome da classe que o Elementor dá para esse objeto de ícone. Qual que é o nome da classe que o Elementor dá? É o Elementor traço icon list item, tá? Então se eu coloco dessa forma aqui, ele vai aplicar isso aqui para o item específico do Elementor, tá? Beleza? Então tem que colocar aqui dessa maneira, eu vou copiar isso aqui, vou colocar nos outros também, tá? Então aqui, ó, tem que ser entrada lista, só que nesse caso aqui é entrada lista direita, vamos vir aqui, vou copiar e vou colocar no próximo aqui também, só que nesse caso aqui de baixo é entrada cima, lista cima, e aqui é o entrada lista baixo, certinho? Então aí ele já funciona dessa forma, tá? Só que aí agora, mais uma vez, eu vou ter que, agora aqui na classe do exibir, eu vou ter que criar mais um para o exibir, tá? Então como é que vai ficar esse outro do exibir que eu vou criar? Eu vou ter que criar um para lista, só que eu não quero exibir a lista, eu vou ter que exibir o filho da lista, então o que eu vou fazer? Vamos colocar um vírgula, eu vou dar um Ctrl V para colar aqui só para adiantar, tá? Então, colei aqui, ó, exibir, ficou uma vírgula, deixa eu dar um zoom aqui para você enxergar um pouco melhor. Entrar da lista direita, ok, e aqui vai estar o filho, só que vai ser o filho vai ter que ficar com a classe exibir. Então, esse próprio objeto vai ter a classe exibir. E eu vou ter que fazer isso aqui para as 4 direções, né? Então, ó, deixa eu copiar aqui, ó, Ctrl C, vim aqui, coloco um vírgula,
colo. Aqui, em vez de ser direita, agora o próximo aqui vai ser esquerda, tá? Beleza, vou exibir, coloco uma vírgula, mais uma vez, colo. E aqui, em vez de direita, eu vou mudar para... Não é direta, é direita. Ó, tá vendo? Já tem um errinho aqui que já não ia funcionar. Tá vendo? Então o código é isso aí. Se errar uma letra, ó, ele não funciona. Aqui é direita, não direta, tá? Beleza, vamos ver o que mais aqui, ó. Esquerda, cima. Agora eu tenho que colocar um para baixo. Então eu vou colocar um vírgula e colo. Aí aqui, em vez de ser direita, a direta aqui vai ser baixo. Beleza? Então eu já criei para as 4 direções. O que acontece? Agora, se eu aplicar essa classe, então eu tenho que colocar aqui embaixo também nesse outro, né? Então vamos lá. Vamos lá. Então aqui eu vou ter que fazer o seguinte. Aqui eu vou ter que fazer dessa forma. Então eu vou ter que colocar deixa eu ver. Entrada, lista abaixo. É esse aqui, até esse trecho, tá? Então aqui eu vou ter que colocar vírgula, ponto, ok. Tem que colocar aqui todos os 4 também, né? Então, colocar mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui. Aí, esse entrada lista abaixo, Elementor com last, ok. Só que eu vou ter que colocar o editor, Elementor Editor ativo, tá? Então, vou ter que colocar aqui, ó, na frente dele, certo? Então, entrada lista abaixo e o Elementor com list, item. Beleza, por que daí acontece? No editor, ele não buga, né? Se eu deixar, ele vai desaparecer no editor. Então, eu tenho que colocar para cada um deles. Presta atenção aqui exatamente onde eu estou fazendo as coisas, porque se fizer um espaço, uma vírgula diferente, código buga. Então, código é isso aí, tá? Código é mais trabalhosinho, tá? Beleza? Então, deixa eu ver, ó, editor ativo, essa parte, tá, só que agora eu vou ter que mudar cada um, né? Então, aqui em vez de baixo, vai ser direita, aqui em vez de baixo vai ser esquerda, esse aqui em vez de baixo vai ser cima, e esse aqui vai ser baixo mesmo, tá? Feito isso, beleza, já resolvi esse BO. Agora, é simplesmente, eu preciso copiar essa classe e eu coloco aqui no elemento, tá? Então, vem aqui, eu coloco a classe, ó, coloquei esquerda. O que que acontece? Vamos atualizar, ó. Se eu venho aqui, ó, na hora, ó, tá vendo que ele vai vir da esquerda? Fique vendo. Ah, peraí que tem alguma coisinha que tá errada ainda, tá vendo que não veio? Então, se não veio, tem alguma coisa que tá errada no código. Então, deixa eu ver, entrada da lista. Talvez eu não tenha colocado aqui, né? Eu precisava colocar aqui também, eu esqueci de colocar aqui, né? Então, como é que eu faria para colocar aqui e funcionar no JavaScript? Então, aqui eu tenho que fazer da seguinte forma, vamos lá. Eu tenho que colocar o filho, não o objeto pai. Então, como é que eu coloco o filho? Então, eu coloco uma vírgula aqui, ó, entrada da lista esquerda. Aí aqui, um ponto, Elementor, icon, list, item, certo? Então, aqui eu coloco o filho junto, tá? Vou copiar desde a vírgula aqui para adiantar, eu copiei desde a vírgula, Ctrl C, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tá? Porque aí, ó, primeiro lista esquerda, depois aqui lista direita, ó, direita. Depois aqui eu vou mudar o esquerdo para cima. E aqui esse outro esquerdo eu vou mudar para baixo. Belezinha? Feito isso aqui, dei um atualizar. Agora provavelmente vai funcionar. Vamos ver, a não ser que eu tenha errado alguma outra coisinha, mas acho que não, né? Deixa eu ver, tá. Ah, agora deu certo, tá vendo? Ele tá vindo tudo da esquerda. Olha lá. Quando eu faço scroll, ó, ele vem um item de cada vez. Ah, eu quero que ele venha da direita. Agora eu simplesmente venho nesse objeto aqui, ó, e mudo a classe. Em vez de colocar ele esquerda, venho aqui e coloco direita. Coloquei direita, atualizei. O que vai acontecer, ó? Vamos ver, ó. Agora ele vem da direita. Ah, eu quero que venha de cima. Então, em vez de direita aqui na classe dele, coloco aqui cima. Atualizar. Vamos ver. Rolando. Olha lá. Agora ele vem de baixo para cima. E por último, de cima para baixo. Então, eu posso vir aqui e colocar baixo. Ele vai vir da outra direção agora. Então, atualizei. Olha lá. Lá de cima para baixo. Beleza? Do jeitinho que a gente queria, do jeitinho que a gente programou, tá? E aí você tem total liberdade de fazer qualquer tipo de animação, tá? Então, ele já está funcionando, certo? Vamos colocar nessas outras de baixo aqui pra gente ver também. Agora, simplesmente, não preciso mais mexer. Então, eu já criei todas as classes, eu já configurei lá o meu CSS, já configurei o estado de exibir, tudo bonitinho como precisa. Agora, quando eu quiser usar, eu simplesmente venho e coloco uma classe no objeto. Então, aqui eu não preciso ser necessariamente objeto. Ah, eu quero colocar só num título. Então, você usa o widget de título, você coloca no título, tá? Então, vamos colocar nesse aqui, por exemplo, isso aqui é legal, a entrada da esquerda. Então, classe CSS, entrada esquerda, tá? Essa aqui vai ser uma entrada cima, entrada cima. Esse outro aqui, por exemplo, vai ser um entrada direita. Esse aqui vai vir da esquerda também, ó. Então, entrada esquerda. Deixa eu dar um Ctrl C para fazer mais rápido. Esse aqui vai vir um entrada direita. Então, entrada direita. Esse aqui vem um entrada esquerda. E esse aqui vai vir uma entrada direita, tá? Então, entrada direita. Belezinha? Cliquei lá em atualizar. Olha só que ele já vai estar funcionando. Então, ó. Olha lá. Ótimo. Beleza. Perceba que quando eu saio, ele volta.
e quando eu volto, ele vem de novo. Ok? Muito simples de fazer e fica um efeito muito bacana na página, né? Ah, eu não quero que tenha os desfoques. Então, se você não quer os desfoques, simplesmente você vem aqui, ó, e pode ou zerar o blur aqui ou remover, né? Só que se você remover aqui, tem que remover depois aqui da classe exibir também, tá? Então, eu vou deixar zerado aqui tudo, ó, só pra gente ver como é que ficaria. Mas eu acho que com blur, com desfoque, foi mais legalzinho, né? Mas tem gente que não gosta, talvez, né? Você não queira. Porque o desfoque ele vai exigir um pouquinho mais de processamento do navegador de quem estiver usando, tá? Então ele não vai demorar no tempo de carregamento da página, mas ele exige um pouquinho mais da placa gráfica do celular ou do computador que estiver acessando o site, tá? Então olha só, aqui vai ficar sem desfoque, ó. É nesse caso aqui ele ficou com desfoque, esse aqui, não sei porque eu já vejo, tá? Então aqui, ó, esse aqui ele tá vindo sem desfoque também, tá mexendo só com a opacidade. É só o título que ele ficou com desfoque mesmo, porque talvez eu não tenha tirado do lugar certo, né? Deixa eu ver, aqui, ó, eu esqueci de tirar esse. Então, zerei aqui o blur, atualizei. Agora sim o título ele vai vir sem desfoque, quer ver, ó? Então, olha só, olha, tá vendo? Ele veio sem desfoque, ele só veio, mexeu com a opacidade, tá? Mas ainda assim eu prefiro com desfoque, então deixa eu dar um Ctrl Z. Vamos deixar tudo com um blur de 8, né, que eu tinha deixado, então coloquei 8 aqui, coloquei 8 aqui também, coloquei 8 aqui. E esse aqui também tá com 8 e esse aqui tá com 8, beleza? Cliquei lá em atualizar. Ah, eu quero que as animações comecem um pouquinho mais para cima, então em vez de 80, muda aqui para 70, tá? Então aqui é o percentual da tela dentro do meu código JavaScript. Cliquei lá em atualizar. Ele vai começar um pouquinho antes, olha só. Ou melhor, um pouquinho depois, né? Às vezes fica mais visível, né? Então tem gente que talvez prefira isso, tá? Só faz o seguinte, sempre teste pra você ver, porque às vezes você coloca 70 e de repente fica bom pro computador, mas pro celular não fica, tá? Então, quando você for fazer, você só testa depois pra ver como é que ele fica no celular também, beleza? Mas dessa forma que a gente consegue fazer esse efeito aqui de entrada para cada um dos elementos, certo? Uma última coisinha aqui que é legal de a gente colocar, ó, perceba que o scroll da página, ele tá bem opaco, né? Tá bem seco. Então, será que existe uma forma de a gente deixar esse scroll mais suave? Existe. Precisa de plugin? Dá para fazer com plugin, mas nós estamos trabalhando sem plugin, né? Trabalhar sem plugin de forma mais otimizada. Como é que a gente faz isso? Então eu vou vir aqui no meu JavaScript, é muito simples na verdade, né? Ele é um pequeno trecho do script, eu vou jogar esse aqui um pouquinho para baixo, vou jogar aqui em cima, tá? Então é uma biblioteca de JavaScript do Lenis, ou Lenis, não sei como é que fala, tá? Eu vou copiar essa biblioteca, então dei um Ctrl C, ó, e eu vou colar ela aqui, tá? Aqui como ele termina e acaba com o script, eu posso tirar isso aqui e deixar um espaço de enter aqui. Então, só para ficar comentado mais uma vez, né? Então é sempre bom a gente comentar, uma boa prática, né? Vou vir aqui nessa linha, vou colocar assim, função, não, vou colocar visibilidade conforme scroll. Então eu já sei que esse trecho aqui de visibilidade conforme scroll, e esse trecho aqui vai ser, vou comentar, vai ser scroll suave, tá? Então rolagem suave, certo? Aí a gente pode usar esse pequeno trecho de código aqui, também você precisa importar a biblioteca, porque é uma biblioteca externa, tá? Ele vai fazer uma requisição externa aqui, então leve em conta isso aqui também na hora de otimizar o site. Se você quiser, você pode colocar isso aqui para ele nos pré-carregamentos do DNS lá no WP Rocket, para ele já pré-carregar isso aqui antes de carregar a página, certo? Embora não seja necessário, na minha opinião, porque a gente atrasa a execução de JavaScript na hora de fazer a configuração de otimização, ou seja, esses códigos que são JavaScript, eles pesam um pouquinho mais no carregamento do site, só que se você deixa marcado a configuração lá no seu plugin de otimização, que eu recomendo o WP Rocket, de atraso na execução do JavaScript, isso aqui não vai afetar o resultado final depois, não vai deixar o seu site lento, tá? Beleza? Então clica aqui em atualizar. E o que acontece? Agora quando eu apliquei esse efeito, ó, olha só como é que tá o scroll, muito mais suave, ó, muito mais bonitinho, ó. Então a entrada dos elementos acontece de uma forma mais fluida, mais bonita, ó, tá vendo? Coisa bonita, olha, coisa linda. Beleza? Então dessa forma que a gente... Ah, eu acho que o scroll tá muito suave. Então aqui, ó, em duration, né, nesse parâmetro, a gente consegue colocar, eu quero que fique menos, então eu vou colocar 0.1 só para você ver, ele vai ficar quase como se não tivesse nada. Clico aqui em atualizar e venho aqui, ó, atualizo minha página, ó. Então, ó, tá vendo? Ele tá quase que opaco, igual estava antes. E se eu deixo muito grande, então eu tenho deixado 1.4, vamos deixar, por exemplo, aqui um 5, vou exagerar, só para você ver, tá? Então o duration mudei para 5, cliquei aqui em atualizar, e aí o que acontece, ó, quando eu atualizo minha página, já atualizou, né? Então, ó, tá vendo? O scroll tá ainda mais suave, né? Então ele tá 5 segundos de duração no scroll, tá? Então ele ficou bem suave. Se você preferir, você pode deixar um meio termo, né? Eu ter deixado 1.4, talvez... Eu acho que 1.8 no máximo, acho que na minha opinião já fica bom, tá? Entre 1. Detalhe, aqui tem que ser o ponto, tá? Se você coloca vírgula, você tá errando. E lembre, errou uma vírgula no código, errou tudo. Então, preste atenção. Eu coloco 1.8 aqui, vem aqui, ó, vamos ver como é que ficou, ó. Atualizar, olha lá. Na minha opinião, ficou excelente. Ficou bem fluido, ficou bem natural e ficou bem agradável pra gente, usuário, também, tá? Última coisinha, ao invés desse aqui eu deixar de cima pra baixo, só vou mudar esse aqui, vamos deixar esse aqui como um scroll
baixo, vamos colocar um scroll direita. Coloquei scroll direita, atualizei. O que acontece quando eu venho aqui, ó? Ele vai vir os objetos da direita, beleza? Certinho? Então dessa forma que a gente consegue fazer essa transição. Eu vou fazer mais uma última coisa. Eu falei que não ia fazer, mas vou fazer. Vou fazer ele vir, esses laterais aqui, eu vou fazer ele vir um pouquinho rodando, que eu acho que vai ficar legal, tá? Então ele vai fazer uma entradinha diferente dos objetos que vêm dos lados, tá? Então como é que eu faço? Tem que simplesmente mudar a classe, certo? Eu poderia criar uma outra classe para isso aqui se eu quiser, mas eu não vou fazer. Se eu vou fazer ele vir inclinando um pouquinho a coisa, tá? Bem pouquinho, só para dar um charme. Então aqui na entrada direita, aqui os graus, eu vou colocar 45, exagerar um pouquinho só pra gente ver, atualizar. Então vamos ver os objetos que vai vir entrando desse lado aqui, eles vão vir entrando inclinando, ó. Olha lá, tá? Eu acho que 45 ficou, nesse caso, acho que seria mais interessante deixar menos 45, para ele vir inclinando do outro lado. Então, menos 45, atualizei. Vamos ver aqui, ó. Eu acho que ainda ficou muita coisa. Eu posso fazer ele vir... Peraí, que parece que não tá movimentando lá. Ah, tá, é por causa que tá inclinado, né? Então aqui eu vou ter que colocar um pouco mais de Translate X. Então vou colocar uns... Deixa eu ver. 120. Acho que 120 vai ficar legal. Atualizar. Vamos ver, ó. De repente até mais, né? Talvez uns 200. Vamos ver como é que fica aqui no 200, ó. Se ficou muita coisa, eu tiro. Vamos atualizar. Ah, eu acho que 200 ficou legal. Ó, ficou bacana, tá? Ele é como se fosse um card que estivesse entrando, sendo jogado na cena, né? Então vamos colocar 200 aqui e agora vamos fazer a mesma coisa na outra direção, né? Então eu vou pegar o da esquerda, ó. Pegar o da esquerda e aqui eu vou no Rotate colocar 45 aqui. E aí, nesse caso aqui, ó, o Translate X vai ficar menos 200, tá? Então menos 200. Agora você vai ver que vai vir também do outro lado dessa forma. O que acontece, ó? Olha lá. Eu acho que ficou legalzinho, tá? Só que ele vai aplicar em todos que vêm da esquerda. Então, olha só como ficou esses elementos aqui. Também não ficou ruim, não. Ficou bonito. Ó, esses outros aqui também. Então, você tem que ficar atento a isso só, tá? Se você realmente quer esse efeito aqui. Ah, mas eu quero que esse daqui não tenha. Eu quero que esse aqui não venha de forma inclinada. Então, aí você teria que criar outra classe e fazer aquele mesmo processo. Cria outra classe aqui, adiciona ela aqui também para ficar ativa dentro do Elementor, vai lá aqui no nosso JavaScript e adiciona ela aqui na lista, tá? Então, feito isso aqui, aí você já pode usar ela separadamente, beleza? Mas na minha opinião, dessa forma aqui ficou super bonitão. Eu acho que dessa forma aqui ficou bacana e eu acho que agora a gente pode, de fato, encerrar esse tutorial aqui, beleza? Tem mais um recado breve para você. Primeiro, muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo, espero que tenha sido útil para você. E segundo é o seguinte, nas próximas semanas, nos dias 6 a 10 de maio, eu vou realizar uma imersão de aulas chamada Carreira Web Designer, onde eu vou te mostrar como que você pode fazer do web design a sua carreira e, assim como várias outras pessoas que estão me acompanhando, que são meus alunos, conseguir também chegar nos 10 mil por mês com criação e venda de sites. É legal? Convido você a participar. Para você se inscrever e assistir essas aulas gratuitamente, primeiro link aqui na descrição do vídeo. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas se você está vendo antes dessa data, antes de 6 a 10 de maio de 2024, ainda dá tempo de você assistir essa imersão de aulas, se cadastra aqui embaixo. Se você não... Se já passou dessa data e você gostaria de assistir alguma imersão de aulas minha, me acompanhe aí, porque vira e mexe eu faço algum workshop ou uma imersão de aulas que te ajuda mesmo se você estiver começando do absoluto zero na criação e venda de sites, beleza? É isso aí, espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Não esquece também de me seguir. Se esse conteúdo realmente for útil para você, dá o joinha, se inscreve no canal, mas ó, se for útil para você, tá? Se você acha que foi bobeira, não, Marcelo, não gostei, não tem problema, tá? Mas me fala. Age com dislike, não tem problema, mas age, tá? Eu espero que você me ajude, assim como eu tô te ajudando, dando o meu melhor aqui, belezinha? Tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo. Fui, tchau!